vou começar mesmo pelo princípio de como o conheci. Por várias circunstâncias fui parar a Foscoa para dar aulas. E fui dar aulas de Educação Física para a escola preparatória e apanhei o Ricardo no 5º ano. E na aula de apresentação diferenciou-se logo dos outros todos, porque toda a gente era bastante... Porque eles estavam habituados a vir da escola primária, com os beijinhos, Sr. Professora, bom dia, Sr. Professora, boa tarde. E na aula de apresentação perguntei a todos de onde eram, de onde vinham, preencherem a ficha, e ele foi o único que me disse, assim, de uma forma muito atabalhoada e pouco espontânea, mas numa de querer chamar a atenção e dar nas vistas, de que ele vinha dos Estados Unidos. Mas há que fazer aqui uma referência, que ele é de uma aldeia, que nem é aldeia, é um lugar que se chama Orgal, que é uma aldeiazinha muito pequenina que pertence à freguesia de Castelo Melhor, em que quase toda a gente é primo. Haverá, se calhar nos tempos áureos do Orgal, terão vivido lá no máximo 100 pessoas. E ele disse-me então que vinha dos Estados Unidos e que vinha de avião todos os dias para Foscoa. E do Orgal a Foscoa são 8 km. E eu na altura mandei-o calar, como quem diz, pá, ninguém vem de avião para a escola e tal. Mas o que lá, porque ele tinha um ar muito engraçado, que era, quando ria, dava a sensação que chorava, e quando chorava dava a sensação que ria. Tinha assim uma expressão facial muito engraçada. Pronto, e a coisa ficou por ali. Ele era um miúdo que estava permanentemente a necessitar de afeto, de que alguém lhe desse atenção. E mais tarde vim perceber porque é que era assim, porque já foi um filho que veio muito tarde. Os irmãos dele têm sobrinhos mais velhos do que ele. Entretanto, o grande problema dele, porque é que ele queria tanto essa atenção? Porque é que ele queria tanto essa atenção? Tentei perceber, porque foi um miúdo que me chamou, deu-me nas vistas e acompanhei durante uma data de anos. Porque o pai dele era uma pessoa muito idosa. E ele dizia, com muita mágoa, que, ao contrário dos pais dos outros colegas de escola, o pai dele nunca o conseguiria apanhar. Pronto, e foi uma coisa que me chamou a atenção. Então percebi que o senhor já tinha uma certa idade, muito debilitado fisicamente, e no último ano em que eu dei aulas lá, o Ricardo desapareceu. Convém referir aqui que nós, em Foscoa, toda a gente o conhece por Orgaleiro e não por Ricardo Menezes, como mais tarde foi conhecido. Um amigo dele, de escola, veio ter comigo a dizer: "Oh, professor, já viu, desapareceu o Orgaleiro, ninguém sabe onde é que está o Orgaleiro." E nós, durante um ano, andámos a tentar perceber onde é que estava. Qual o espanto, isto foi durante um ano, numa das minhas idas a Lisboa, vou pelo bairro lá de fora passear, e no bar Portas Largas está um homem, um rapaz, vestido de preto, com umas calças de lica preta, com uma blusa preta bastante cotada, e isto agora pode parecer muito normal, mas lá está, isto sempre reportando-me aquilo que eu conhecia do Orgaleiro, que era um miúdo perfeitamente banal, de sapatilhas das mais baratas, porque a família é uma família de gente muito honesta, mas muito, muito humilde, com dificuldades sérias financeiras, porque eram muitos filhos, e quando ele veio, por as circunstâncias de quer o pai, quer a mãe serem já de alguma idade, não havia muito dinheiro, então ele vestia o que havia. Era um miúdo normalíssimo de uma aldeia, como todas as aldeias de Portugal, com fracos recursos económicos. Pronto, e então daí o meu choque e dizer que ele estava altamente quitado, porque desde a unha feita ou ter feito esfoliação facial, portanto ele estava completamente mudado. Mas o estranho na minha surpresa foi que ele não tinha perdido a essência toda que ele tinha, porque mal me viu passar, tipo: "Oh, professora!" E eu confesso que fiquei até algo embasbacada, porque a minha vida nunca foi ser professora, eu estava ali de passagem, e percebi que foi para mim, porque eu: "Carla, professora Carla." Porque ele estava, pronto, olhava para a cara dele e conseguia ver por dentro que era a mesma pessoa, mas por fora ele estava completamente bairro alto, no seu melhor estado. Pronto, e então a minha surpresa foi: "O que é feito de ti?" Tipo, grande abraço. Eu lembro-me que na altura que fiquei bastante, incomodado não é a palavra certa, mas fiquei nem em estado de choque, porque o estado de choque foi muito bom tê-lo voltado a ver, porque percebi que não tinha acontecido nada de extraordinário. Pronto, estava vivo, estava bem, estava com um bom aspecto,
mas me meteu alguma confusão aquela diferença visual que eu tinha visto há um ano atrás e que um ano depois ele tinha mudado radicalmente, 180 graus completamente. Estava a tentar ser polido na fala, estava a tentar ser polido nas poses, mas era uma coisa que ele não conseguia fazer porque, pronto, se calhar só quem o conseguiu ver, quem o viu a andar é que percebia o que eu queria dizer. E nesse mesmo dia aconteceu uma história engraçadíssima, que foi, o Lux tinha aberto há muito pouco tempo, teria 2 meses mais ou menos de ter inaugurado, e estávamos lá assim na cavaqueira e ele disse-me, agora vamos todos para o Lux. E eu disse, vamos todos para o Lux, mas vamos todos para o Lux como? Estás maluco? No Lux é difícil de entrar, porque é o que eu tenho ouvido dizer. Diz ele, comigo entramos em qualquer lado. Fomos ao Lux, e o que é certo é que quando chegámos ao Lux havia uma imensidão de gente, e eu vou atrás do orgaleiro, toda a gente em Lisboa conhecia por Ricardo Menezes, e o que é certo é que fomos recebidos à porta com uma deferência imensa, cumprimentámos toda a gente de beijo, e aquilo estava-me a fazer cada vez mais confusão, porque era, como é que é possível? Uma criança que nunca tinha saído do concelho de Foscoa, e o sítio, se calhar, mais cosmopolita que tivesse sido uma viagem de estudo que fez ao Porto, de repente, passado um ano, estava eu a vê-lo no pleno bairro Alto, do bairro Alto, altamente relacionado com toda a gente dentro do bar, e de repente dou por mim com ele dentro do Lux, e o Lux seria como que toda a gente gostaria de entrar e ver, e eu confesso que duvidei sempre de que conseguíssemos entrar no Lux. O que é certo é que entramos, fomos recebidos com certa diferença, como já disse, tivemos cartão, que toda a gente teve, que estava com ele, que era eu e mais outra pessoa, e ele, éramos 3, toda a gente teve acesso a um cartão sem consumo obrigatório, fornecido lá pelo porteiro, e o orgaleiro dava beijos a toda a gente, cumprimentava toda a gente de beijo, e notava-se que havia uma certa cumplicidade entre ele e as pessoas. Bem, o que é certo é que nós vivermos num sítio em que estamos habituados a ver as pessoas na televisão e de repente chegar a Lisboa e perceber que a criança do Orgal conhece aquela gente toda, pelo menos se relaciona com elas, foi estranho, para mim foi estranho. Mas pronto, olha, ok, o rapaz não está a mentir. E então passámos ali uma noite extraordinária, e quando ainda nós estávamos a pensar no que é que queríamos beber, já tínhamos as bebidas aliás, eu acho que teríamos acesso a tudo, caso quiséssemos ter tido acesso a tudo. Pronto, saímos dali, beijinhos, eu olhava para ele e não queria acreditar, digo, sim senhora, muito bem. Fomos jantar 2 vezes ao Papa à Sorda, não pagámos nada, e aquilo, confesso que me estava a fazer uma baralhação gigante. Eu, entretanto, regressei a Foscoa, porque dava aulas lá, e fiquei sempre com o contacto dele e dizer assim, não, eu perdi-o de vista uma vez, não vou perder nunca mais. Ele não tinha telemóvel, na altura de não ter telemóvel, mas deu-me o telefone de uma coisa que se chamava Rosa Filmes. E eu percebi, Rosa Filmes, mas o que é que se passa com Rosa Filmes? E aí ele disse-me que, encontraram-me, houve um realizador que me encontrou na rua, não me recordo bem como foi a situação, se na rua, se num bairro, não faço ideia, e que gostou imenso da cara dele e que achou que ele era a pessoa ideal para fazer o filme que ele queria fazer. E digo-lhe, mas é um filme de quê? Disse, não sei, é um filme que vai ser aí, vai explodir, vai arrebentar, eu não te posso dizer. Mas fiquei com a pulga atrás da orelha e achei estranho, que filme será este que o obriga, entre aspas, a fazer, a não apanhar só. Isto convém dizer que o Ricardo, ou o Telmo Menezes, ou o Orgaleiro, que não tinha absolutamente formação nenhuma, absolutamente de representação, e quem viu o filme, acho que é uma pena que não se tenha conseguido fazer mais coisas com ele. Pronto, e já vão perceber porque é que eu estou a dizer isto. Pronto, entretanto, eu fiz questão de não perder mais o contacto com ele, mas sempre com aquela curiosidade de tentar perceber que história é esta. Como é que alguém que não conhece ninguém de lado nenhum chega a Lisboa e de repente há um mundo que não sabia ainda que mundo é que era aquele, que se abre e que de repente o orgaleiro, que toda a gente conhece em Foscoa como o tosquinho orgaleiro, o simplório, no bom sentido, que patamar é este onde ele chegou e como é que se chega aqui? Pronto, e com alguma insistência, entretanto percebi que filme é que era, fui assistir a filmagens, o filme
era o Fantasma, do João Pedro, e fui, inclusive, assistir a umas filmagens, e o filme ele fazia a recolha, era um lixeiro, e fui assistir às filmagens no local por trás ou muito perto do Júlio de Matos, onde se reuniam todos os lixeiros e os carros de lixo que saíam para fazer a recolha em Lisboa. E o que é certo é que quando eu entrei no edifício, toda a gente me conhecia. E toda a gente dizia, a Carla, que foi professora do Telmo. E eu fiquei bastante envergonhada, porque achava estranho, tipo, mas como é que as pessoas me conhecem? E percebi que ele passava a vida a falar em mim, e percebi que a partir do momento em que eu o encontro em Lisboa, que foi o link dele à terra novamente. Aquilo que ele tinha perdido, porque convém também dizer que o grande sonho do Orgaleiro, por todo o complexo, entre aspas, de inferioridade que ele tinha, de ter os pais idosos, de não ter uma família convencional como tinham os outros irmãos, portanto ele não tinha irmãos para brincar, ele sempre teve que brincar ou na rua com os outros ou então sozinho, e brincaria muito pouco, e passaria também muito por trabalhar, porque a família tinha ovelhas, e embora ele não quisesse trabalhar muito, e a família não obrigava a trabalhar, não foi aquela criança desgraçada que foi obrigada a trabalhar, mas pronto, com as pessoas do interior, e quando se tem uma hortinha, ou quando se tem uma vaca ou uma cabra, toda a gente ajuda em casa. E ele tinha irmãos que tinham gado, e provavelmente ajudou a ordenhar, ajudou a fazer queijo, ajudou a levar as ovelhas, pronto, fazia parte da formação. Tinha escola, mas também tinha que trabalhar um bocadinho. E jogava futebol, que era a grande paixão da vida dele, era jogar futebol. E então eu percebo que eu sou então essa tal chamada novamente à terra, e que ele tem uma ligação novamente com alguém da terra, e que pela primeira vez, e se calhar posso estar eu a ter pouca modéstia, senti da parte dele que, ok, eu tenho outra vez contacto com uma pessoa que me diz alguma coisa e que gosta de mim genuinamente, sem que me queira roubar ou tirar, e quando digo isso tudo é sempre entre aspas, alguma parte. Okay. Ele identificava-se muito comigo, e finalmente, passado algum tempo, tinha uma pessoa que poderia ser a pessoa que eu podia manter a partir de mim um contacto novamente com a terra. E eu fiz questão de fazer isso, que era, eu enquanto cheguei a Foscoa, eu disse logo ao Chiquinho, eu encontrei o Orgaleiro. O Orgaleiro não está preso, nunca esteve preso, o gajo está em Lisboa e vai fazer um filme. Mas que filme, Carla? Não sei, porque ele não me pode dizer, diz que não pode dizer. Pronto, depois toda a gente percebeu que filme é que era. É um filme de caráter homossexual, em que ele representa de uma forma extraordinária, e é um filme violento. Eu lembro-me de ter ido ver o filme violento. Para mim foi violento, porque eu fui ver o filme e não consegui ver o filme, só consegui ver a ele, porque eu não queria acreditar no que estava a ver, porque era demasiado bem representado para uma pessoa que durante anos eu conheci. O Ricardo estudou até o 11º ano e depois teve uma incursão no futebol em Guimarães, e foi a partir daí que a gente perdeu o rastro. E o que é certo é que o rapaz tinha muito jeito. Na altura percebeu-se que ele tinha muito jeito, e eu lembro-me dele na altura dizer, é isto que eu quero ser. Pronto. E ele tinha menos jeito, com essa particularidade, como eu disse há um bocado, do rir, parecia que chorava, e do chorar que fazia que rir. Portanto, era uma figura, era uma cara estranha no bom sentido, uma cara diferente. Pronto. Entretanto, eu vou assistir às filmagens, percebo que ele, entretanto, vive no Bairro Alto, que namora, segundo ele, com uma assistente da Fátima Lopes, da estilista, e aquilo cada vez me estava a fazer mais confusão, porque havia peças do puzzle que eu não conseguia encaixar, embora não tivesse nenhum problema com aquilo, mas conhecendo desde miúdo, expliquem-me lá o que é que aconteceu aqui, porque isto está-me a dar um nó na cabeça e eu quero perceber, porque senão não descanso. Ele contou-me uma data de peripécias, e a história dele é uma história muito engraçada. Não é a palavra, engraçado não é a palavra. É uma história triste. É uma história de um miúdo que não teve... E eu peço desculpa se me emocionar, porque... O Telmo já morreu. É a história de um miúdo que não, essa parte eu nunca percebi. Porque é que ele foi parar a Lisboa. Que, entretanto, tem um sobrinho que vive na margem sul, que é mais velho do que ele, que o incita a começar
a prostituir-se porque, claro que não tem dinheiro, não é? Dorme na rua alguns dias. Há uma senhora que lhe deita a mão, que o deixa viver num quarto. Apanha raspadinhas nos caixotes de lixo e vai ganhando algum dinheiro. Pronto, e o sobrinho iniciou então mostra-lhe o caminho, como é que aquilo se faz. E o que ele começa a fazer? Começa a fazer broche num bar gay, não sei o nome. E segundo ele ganhava 25 euros por cada um. Pronto, conseguiu algum fundo de maneira, conseguiu alugar um quarto melhor e orientou-se a ir fechar a vida e, segundo ele, que isto são palavras dele, os gays deram-lhe tudo. E eu, quando ele me disse que os gays lhe deram tudo, perguntei-lhe, mas deram tudo o quê? Como vocês podem imaginar, eu acho que... Pronto, só quem conhecer o Orgal e depois abrir um bocadinho mais e conhecer Foscoa e abrir um bocadinho mais e conhecer o Distrito da Guarda, é uma terra, são sítios que as pessoas têm acesso a muito pouco. E aquilo que, quando ele dizia que os gays deram-me tudo, dizia de uma forma genuína e com um agradecimento e com um reconhecimento grande, que era mostraram-lhe o que era vestir, mostraram-lhe o que era, quais eram os perfumes bons, levaram-no a restaurantes, trataram-no como se ele fosse uma pessoa. E ele nunca se tinha sentido uma pessoa. E claro, ficou deslumbrado com a situação. Entretanto, conhece o João Pedro. Ele disse-me que viveu com um senhor de alguma idade, mas diz ele que chegou a um ponto que não era aquilo que queria e que não teve problemas nenhuns e que, sim senhor, e que a pessoa compreendeu, mas que foi esse senhor que lhe mostrou que havia um lado porreiro da vida, que era aquilo que se calhar todos nós ambicionamos ter, que é ter qualidade de vida, de poder vestir bem, de poder ir ao restaurante que quiser e me apetecer, de poder escolher na carta aquilo que eu quero e me apetece, sem ter preocupações económicas com isso. E, portanto, de repente, num espaço de 3, 4 meses, a vida dele muda de uma maneira tal e ele começa a ter acesso a coisas que ele nem nunca, se calhar, viu na televisão, nem nunca teve acesso por livros, porque ele era um miúdo que lia muito pouco, porque a cena dele era jogar futebol e fazer as viagens de autocarro entre o Orgal e Foscoa e não perder o autocarro para voltar a dormir em casa. Portanto, a vida dele muda completamente, o gajo percebe que há muito mais para além de Foscoa, do Orgal, e que Lisboa é outro país. Pronto. Entretanto, mete-se no filme, ele falou-me em nomes que não me interessa referir agora, porque poderia ser muito polémico, que eu lembro-me que foi nas traseiras do Teatro da Trindade e o queixo caiu-me várias vezes, porque o que é certo é que fez-se luz e percebi que aquilo tinha tudo lógica, não é? Vão-se conhecendo histórias semelhantes e ouvem-se outras histórias de outras pessoas e percebe-se que ele, bem ou mal, conhece as pessoas certas, se calhar, para aquele meio. Ou seja, relaciona-se muito bem na noite lisboeta, relaciona-se muito bem com um determinado núcleo de artistas da cidade, e núcleo neste sentido, muito provavelmente, por aquilo que ele me contava. Ele entra bem e conhece mais ou menos bem o mundo gay, porque ele me dizia sempre, eu tenho a noção que sou carne fresca e tenho que aproveitar o mais possível enquanto sou carne fresca. E tinha outra vida paralela, que era viver com essa tal rapariga, que fui várias vezes à casa dele, e que era engraçado porque ele nunca perdeu a raiz. E isso eu achei piada, foi por isso que eu gostei sempre dele. Ele nunca perdeu a raiz e fazia questão de ter vinho do Porto, que é se calhar dos piores vinhos do Porto que há em Foscoa, que era da adega cooperativa, e o gajo dava-me aquele cálice de vinho do Porto porque tinha o rótulo das gravuras, e ele finalmente dizia que era de Foscoa, em Lisboa, e toda a gente sabia onde era Foscoa por causa das gravuras, e ele tinha um orgulho imenso de ser do Orgal, de terra pequenina, que conseguia de lá de cima ver toda a gente e quase o concelho inteiro. Pronto, e fui acompanhando a vida dele. Foi de 15 em 15 dias, 3 em 3 semanas ia a Lisboa, fazia questão de telefonar, encontrava-me com ele várias vezes e percebia que a coisa estava encaminhada, e durante a rodagem do filme aquilo foi ele estava entusiasmado e pronto, independentemente de se gostar ou não do teor. O que é certo é que ele fez um bom desempenho,
ele viu o contrato e eu disse na altura que ninguém faria aquilo por aquele preço, não interessa qual é o preço também. Mas sempre me perguntei porquê é que o João Pedro escolheu este rapaz. E depois percebi, quando vi o filme, porque é que ele o escolheu. Porque o rapaz é brutal no filme. Pronto. Esta ladainha toda das rodagens, filmagens, montagem, entretanto, há uma altura qualquer que me liga que ficou fascinado com Londres, porque acho que foi a Londres que foram buscar o fato látex que ele usa no filme. Pronto, como podem imaginar, quer dizer, uma criança de 20 anos deslumbrada com o mundo abriu-se completamente para ele. Isto tudo passa, o filme é feito, eu vou ver o filme e pouco tempo depois começa a haver o reflexo do trabalho que ele fez. O filme vai a concurso ao Festival de Veneza, eu não sei precisar o ano aqui do filme, e ele liga-me completamente assustado, que era: "Oh Carla, o que é que eu vou fazer? Porque eles querem me entrevistar e eu não sei falar inglês." E eu notei no telefone que ele estava demasiado eufórico, estava muito agitado. E tinha visto no dia anterior, no telejornal, uma imagem que representa bem o que era o Telmo, que é o Orgaleiro. Passadeira vermelha para o Festival de Veneza e, claro, como qualquer miúdo, simples, banal, que ainda não tinha percebido muito bem o que é que lhe estava a acontecer na vida, mas que estava a adorar o que lhe estava a acontecer na vida, passa à frente da câmara e diz: "Olá, mãe!" E nota-se que aquilo, quer dizer, ele queria mesmo mostrar, ele sabia que a probabilidade de ser visto em Foscoa era imensa. Então, "Olá, mãe", porque a coisa dele era voltar a Foscoa e ser visto como um rei. Tipo o filho pródigo que vem e que venceu na vida e teve um regresso a Foscoa tristíssimo. E então telefona-me, como eu estava a dizer, de Veneza, aflitíssimo, porque eu queria entrevistar, ele não sabia falar inglês. Na altura do Festival de Veneza, não sei precisar muito bem se um dia antes, se um dia depois, mas um tempo antes ou depois, havia uma manifestação gay em Roma, penso eu, em que o filme já tinha passado, ou alguém já tinha visto o filme, e que queriam que ele fosse quase o porta-estandarte da manifestação, e eu não sei se foi ele que não quis, não sei que acabou por não ir. Ou seja, começam as entrevistas, começa a pseudo-fama a surgir, é nomeado para os Globos de Ouro da SIC, e aquilo tudo era um deslumbramento. E a aflição dele, dessa cena de não conseguir falar inglês, a minha resposta foi: "Opá, tu é que és a vedeta, quem quiser falar contigo tem que falar contigo, opá, ele te arranja um tradutor. Esquece isso. Sério, tranquilo, falas das coisas que me deves falar. Pá, mas eu já há 2 dias que não durmo." E eu percebi que aquilo estava a mexer demasiado com ele, pronto, mas não tinha percebido ainda a dimensão da coisa. Bem, o que é certo é que ele acho que é bastante apreciado, o filme, quando passa, recebe elogios da imprensa internacional como sendo um desempenho fabuloso, ou seja, quase como um ator a ter em conta, porque o desempenho dele era brutal, com uma vontade à frente da câmara, como quem tivesse nascido no meio daquilo e que estar à frente de câmaras fosse a coisa mais banal. E para se perceber o que é que ele era, convém explicar aqui, por exemplo, uma cena que acontece no filme, que é filmada numa lixeira, suponho aqui em Alverca, no aterro, em que ele tinha, vestido de látex, tinha que, na cena, na filmagem, que simular que comia lixo. O que é certo é que a produção arranjou-lhe um saco onde havia coisas comestíveis e no meio daquilo tudo ele engana-se no saco ou Bem, o que é certo é que ele começa a comer lixo, porque ele continua a rodar, ele não diz nada a ninguém, e quando acaba a cena, pelos vistos, acho que se viu-se indisposto, isto é tudo contado por ele, como podem imaginar, e eu acredito nele, e acreditarei sempre nele, e que percebeu que não estava a comer nada ao saco da produção, que estava a comer mesmo um saco de lixo real, mas era o filme que o obrigava a fazer aquilo, era assim que ele achava que tinha que fazer, e jamais pensar em cortar a cena, porque se lhe tinham pedido para fazer aquilo, era isso que ele ia fazer, e foi isso que ele fez. Sentiu-se indisposto a seguir, portanto, isto para percebermos que ele estava mesmo empenhado e tinha uma vontade de vencer e de ser alguém na vida, porque tinha sido toda a vida ostracizado em Vila Nova de Foscoa como sendo o Orgaleiro,
Ele queria mesmo ser, quando voltasse à Terra, dizer assim, não, estão a ver, fiz um filme, sou ator, fui nomeado para os Globos de Ouro, estive com muito destaque no festival em Veneza, portanto, eu sou uma pessoa digna, sou uma pessoa tão importante como vocês, e mais ainda, eu até faço filmes e sou conhecido mundialmente. Esse era o grande objetivo dele. E, entretanto, voltando novamente ao ponto de Veneza, ele está 3 dias em Veneza, ou 3 ou 4 dias, e não consegue dormir com o estado de excitação total. Regressa a Lisboa, a coisa foi bem sucedida, regressa a Lisboa e eu acho que é aí que ele percebe a primeira vez que não consegue aguentar, ou que não tem estrutura para aguentar aquilo tudo de uma vez só. Que é, resolve vir para a Terra, resolve apanhar o comboio para vir para Foscoa. E aí recebo um telefonema da namorada a dizer que está bastante preocupada porque ele fez uma mala com os sacos do lixo todos que encontrou na rua. E ela achou estranho, tentou demovê-lo daquilo, e ele que não, mas eu vou-me embora, eu vou-me embora, eu vou-me embora. Não sei o que é que aconteceu entretanto. O que é certo é que ele sentiu mesmo necessidade de ir para o pé daquelas pessoas ou daquele sítio onde ele achava que pertencia. Eu acho que ele por momentos sentiu-se deslocado e pressionado demais a dar entrevistas, ou seja, não aguentou o peso da fama e achava ele, e achava muito bem, se calhar que todos nós fazemos isso, vou para o pé dos meus. Entretanto, ela telefona-me a dizer isso, que todos os sacos de lixo que ele foi apanhando foi enchendo a mala. O que é certo é que ele apanhou o comboio, o Intercidades que para em Celurico de Gar, que é a estação mais próxima que nós temos de Foscoa, com ligação direta a comboio, e na zona de Pombal vai muito bem sentado, isto por testemunhos de pessoas que iam no comboio, vai muito bem sentado, levanta-se e despe-se e diz: este é o orgaleiro. Volta a vestir a roupa e diz: este é o Ricardo Menezes. Eu acho que isto é muito revelador de ele se querer, do momento em que ele estava a viver, da aflição que ele estava a viver. E entretanto fez isto 2 ou 3 vezes. Houve alguém no comboio que tocou na paragem de emergência e veio a polícia e detiveram-no e levaram-no para Coimbra, para o hospital, e de Coimbra mandaram-no para o Lourvão, que é um hospital psiquiátrico, e esteve internado. Eu sei que ele, entretanto, dizem que lhe aconteceu isso. Vou ao Lourvão 2 ou 3 vezes para o ver. Nas 2 primeiras tentativas não consegui ver porque estava bastante medicado e para ver se conseguia estabilizar, segundo o médico. E, entretanto, lá está, voltando à família, pessoas com... A mãe, por exemplo, penso eu que não saberá ler nem escrever, mas se soubesse saberá assinar o nome, que me pede ajuda para tentar perceber o que é que se passa, o que é que está a passar na cabeça dele. E eu telefono ao médico e o médico diz-me que neste momento não conseguiu aguentar a pressão da fama e que a coisa que estava muito difícil e que ele precisava muito de repousar. Ou seja, o que é que aconteceu a partir desse momento? Queimou para a vida. Entrou num processo irreversível de, penso eu, de uma esquizofrenia que despoltou ali, em que tinha que ser altamente medicado e controlado. E depois, mais uma vez, não tem sorte nenhuma, que é não ter família. Uma família capaz de o ajudar. Acredito que a família quisesse imenso ajudá-lo, mas não sabia como. Porque as pessoas não... E foi para Foscoa. Mas, entretanto, ainda enquanto ele está no Lourvão, há a inauguração do Festival Gay e Lésbico em Lisboa, no Fórum Roma, e pôs-se a hipótese, alguém pôs a hipótese de o ir buscar ao Lourvão, vestir-lhe o fato de látex e pô-lo a desfilar como se ele fosse um macaquinho para a antestreia, então, ou para a inauguração do festival. A que os médicos muito bem não acederam, porque aí acho que se tinha ido embora mais cedo que o que foi. Mas recupera, está há cerca de 4 meses no Lourvão. Entretanto fui lá vê-lo e fiquei impressionadíssimo, porque era um doente mental, que não conseguia estar, por exemplo, parado a falar com ninguém, muito, muito medicado, muito sedado. E, entretanto, eu também tenho um episódio por outras circunstâncias, que tenho que ir várias vezes à guarda
e ao Hospital da Guarda, e no Hospital da Guarda com o médico, que ele estava de volta a meia volta, era internado no hospital. Isto, pronto, para termos assim um fio condutor, portanto, ele sai do Lourvão, regressa à Foscoa e regressa ao Orgal. E regressa ao Orgal de uma forma muito ingrata, porque as pessoas viram-no ir, viram-no uma vez em Foscoa, porque ele foi uma vez a Foscoa, à discoteca da Terra, com a namorada e com um senhor que era o José Figueiras, que segundo ele também seria alguém que estava relacionado com qualquer coisa da carreira da Mísia, da fadista. E é muito estranho entrar na discoteca da Terra, seja ela qual for, em que toda a gente se conhece, seja em que terrinha for, e ver no meio das 300 ou 400 pessoas que estavam dentro da casa, há uma pessoa que se destaca imenso, uma rapariga altíssima, assim, daquelas pessoas que altamente produziram, que podia estar no Lux, por exemplo. Eu não consigo explicar bem aquilo que eu estou a sentir, que eu acho que as pessoas viam quando o viram. Mas pronto, com algum desdém e com algum... Comentou-se sempre a pose dele, a maneira como ele estava vestido, as pessoas que levou, porque vinha com um BM, que ele não tinha carta, mas o BM era, pelo visto, era do outro senhor. E enquanto o Argaleiro viu o regresso à Terra e onde é que eu tenho que regressar? À discoteca, porque é na discoteca que estão as pessoas da minha idade e as pessoas que me conhecem, que toda a vida brincaram comigo e que me roubaram a roupa no balneário para gozarem comigo, porque eu quando rio dá a impressão que estou a chorar e quando choro dá a impressão que estou a rir, e começa sempre o palhaço. Ele quis mesmo ter uma entrada triunfante na Terra, e a entrada triunfante na Terra para ele passava por ir para a discoteca. Ou seja, isto tudo para dizer que ninguém acreditava que o rapaz podia namorar, podia viver, podia ter filhos, podia casar, podia fazer filmes. Ou seja, o Argaleiro, para as pessoas da idade dele, estava condenado, ou para as pessoas da idade dele, e não só, para as pessoas de Foscoa de uma forma geral, estaria condenado a ser o desgraçado que nasceu no Orgal e que no Orgal teria que morrer, e foi no Orgal que morreu, precisamente. E estava condenado a ser o simplório a vida inteira. Portanto, aquele gajo não podia ter nenhum rasgo de sorte. E como teve, e como nós somos um país invejoso, e os jovens e as crianças são mesmo invejosas e cruéis, houve alguém que lhe deu uma palmada no rabo e que lhe disse: "Opá, paga-me uma cerveja." E ele respondeu-lhe a dizer assim: "Quer dizer, eu andei cá durante 19 anos, nunca me dirigiste a palavra. Hoje, mesmo assim vestido, com o mulherão ao lado, tenho que te pagar uma cerveja." E o gajo disse: "Pá, vai-te foder." E eu disse: "Gostei. É assim que tens que responder às pessoas. Tu és mais tu, está tudo. Quem é teu amigo, continua a ser." Dizia: "Pois, porque agora aparecem uma data de amigos." Mas isso é normal, as coisas acontecem assim. Portanto, eu por momentos pensava que ele conseguia estar a gerir bem aquilo que estava acontecendo na vida dele. Pronto, e naquela fase ele estaria a gerir mais ou menos bem. Pronto, entretanto, como eu já contei, dessa cena toda do filme, internado, e eu vou a uma consulta de psiquiatria à Guarda e vejo o Argaleiro no hospital. E vestido de pijama cá fora. E digo: "Não, então o que é que estás aqui a fazer?" E diz: "Opá, portei-me mal em Foscoa e a GNR prendeu-me, foram levar-me para o hospital e mandaram para aqui. Estou aqui há um mês internado." Pronto, e eu vou para a consulta, estive ali a falar com ele e tal, dá-me um cigarro, toma lá o cigarro, notei que estava muito agressivo. Eu não estava a olhar muito bem para ele quando estava a falar, e ele sempre muito agressivo a dizer: "Olha para mim, fala comigo." E eu olhava para os olhos dele e ele não estava ali, estava muito longe, portanto estava doente. E, entretanto, a conversa com o meu médico, diz-me o meu médico: "Eu sei que conheço ali o Sr. Ricardo, eu conheço muito bem. Ele apareceu aqui, pelos vistos, acho que se despiu em Foscoa e fez assim uns cabeças no hospital, que tentou partir não sei o quê." Sim, pois, é natural. E contei-lhe a história ao médico, mais ou menos assim por alto, o que é que tinha acontecido, embora ele não fosse o médico dele. O que eu achei estranho foi, quando eu contei isso ao médico, foi dizer: "Opa, é engraçado, porque ele ofereceu o filme aqui para o hospital." E ele ofereceu o filme. E alguém já viu o filme? Quem é o médico dele? É o Dr. Botas. E digo-lhe: "Olha, eu acho que o Dr. Botas devia ver o filme para perceber do que é que estamos todos aqui a falar." Pronto, claro, passado ainda 2 meses, quando eu voltei à consulta, voltei a perguntar, ele já não estava lá, voltei a perguntar se eu tinha visto o filme. E o meu médico tentou ver o filme,
não conseguiu ver à primeira e diz que pronto, que percebeu muitas das coisas que podiam ter acontecido, estavam ali muito bem explicadas, porque se calhar ele não estava psicologicamente preparado para fazer aquilo, mas também agora estamos a fazer julgamentos de valor, não existem, fez porque quis lhe apeteceu, e eu quero que fique aqui bem claro que não, quando falo do filme não falo com desprimor nenhum, é um filme igual a qualquer um filme, tem um tema, foi feito por ele, podia ter sido outra coisa qualquer, portanto não é o filme que está em causa, a questão em causa é a estrutura, se calhar, mental que ele tinha, a estrutura familiar, estava tudo, que envolvia tudo à volta dele, não estava preparado para aquele impacto e se fosse outro tipo de filme com outro género de argumento, provavelmente se calhar o impacto seria o mesmo na cabeça dele. Pronto, entretanto, ele tem episódios vários deste género, de cometer, entre aspas, atos de loucura, aparentemente de loucura de quem não está bem, e é novamente várias vezes detido pela GNR da Vila, a GNR leva ao hospital, o hospital manda uma injeção para o acalmar, mandam vir a ambulância leva-no para a guarda, e ele, sempre que ia para a guarda, passado 3 ou 4 dias, ficava bem. Porquê? Porque, e lá está, a família não ter capacidade de lidar com aquilo, não soube lidar com aquilo. Porque, entretanto, ele também teve episódios de quando estava em devaneio e descompensado, tentou agredir a mãe, acho que chegou a agredir a mãe, tratava mal as pessoas, e é evidente que uma senhora com 60 e muitos anos já não estava fisicamente debilitada, porque a vida também foi muito madrasta para a senhora, não conseguia aguentar aquilo, ao ponto da senhora ter que ir para um lar, e ele ficou sozinho em casa. A vida dele estava a descambar completamente, e teve vários episódios destes, e recorrentemente ia era internado na guarda, ao ponto de que quando era medicado, eu quando saía do hospital da guarda vinha impecável. Porquê? Porque era medicado a horas, tomava a medicação certa, e tomando a medicação certa era uma pessoa normalíssima. Pronto. Mas fazia aquele papel do doente da terra, que era, percorria a vila inteira porque ele dizia que precisava descansar, andava, as pessoas continuavam a olhar para ele com pena, com mais pena ainda do que quando ele se foi embora. Porque toda a gente olhava para o galera, pá, coitado, o que é que este rapaz vai ser na vida? Não vai ser nada. O gajo tem este percurso todo de vida, e quando regressa à terra vem num estado lastimável. E que isso fez com que as pessoas dissessem, não, estão a ver? Pá, sabíamos que isto não ia dar em nada. Só que muito pouca gente parava para falar com ele. Havia 4 ou 5 pessoas em Foscoa que falavam com ele, que percebiam, que tentavam perceber, e de olhar para ele e dizer assim, não, este gajo precisa muito de ajuda, que infelizmente não tem uma estrutura familiar que lhe permita lidar com a doença que ele tem, porque não perceberam a doença. Eu acho que aquela família nunca percebeu muito bem que doença é que ele tinha e porque é que ele tinha aquela doença, porque tinha o estigma de ser um filme gay. E era uma coisa que a família não digeria muito bem. Não sei, não faço ideia se a família alguma vez viu o filme. O que eu me lembro bem, e para vocês perceberem o que é que era a necessidade que ele tinha de que a terra o reconhecesse, porque ele não precisava que mais ninguém o reconhecesse. O objetivo maior era que Foscoa olhasse para ele como um filho digno da terra, e nunca ninguém lhe deu esse tratamento. Ele queria que a Câmara lhe desse uma medalha, e deu-lhe, porque tanto chateou o Presidente da Câmara, que o Presidente da Câmara chegou a um ponto que lhe deu uma medalha de reconhecimento pelo trabalho dele. Ele chegou ao ponto de querer convidar, ele queria convidar a variação toda da Câmara Municipal para irem ao Festival Gay Lésbico de Lisboa verem o filme, sem medir as possíveis consequências que isso lhe podia trazer a ele, que era, as pessoas olhavam para ele de uma determinada maneira, ou seja, nunca conseguiu perceber, porque para ele era banalíssimo. Ele fez um filme, era famoso, e ele achava que toda a gente tinha que saber que ele era famoso, e Foscoa tinha que saber que ele era famoso, e foi famoso, ficou famoso da pior maneira, porque há um determinado momento que o filme passa no segundo canal da RTP, e no Café da Terra, onde eu parava, no Café da Juventude, souberam porque claro que se ia vendo o filme, porque as coisas
as coisas são muito engraçadas quando vivemos num sítio pequeno, em que se conhece toda a gente. Acontece o mesmo nas cidades, mas não se sabe porque é muito diluído. Que é, sai uma fotografia de alguém conhecido da terra, não importa que seja morto, nem que seja a fotografia do defunto, mas tipo, olha, saiu no jornal. Não é? Porque há o hábito, alguém se licencia, põe a fotografia no jornal do padre. Alguém faz uma coisa qualquer, salvou não sei quem, e o bombeiro que salvou não sei quem, sai uma fotografia no jornal do padre. E ele achava que no jornal do padre devia ter saído uma fotografia a dizer que ele fez o filme Fantasma, que o filme era um filme gay, que o gajo fez um espetáculo. E isso era difícil às vezes explicar-lhe que se calhar o padre não achava piada nenhuma a ter no Jornal da Terra, e católico, toda a gente sabia que aquilo era católico, a fotografia dele. Não estava para ali virado. E que isso não era importante. Era importante, eu dizia-lhe, pá, é importante. E assim, olha, eu sei, a Eduarda sabe, o Jó sabe, os teus amigos de Foscoa sabem. Pá, isso é importante. Os outros acharem que isso é importante, pá, porreiro, se não for, a sério, relativiza, não ligues a isso. Não, mas toda a gente vai ter que saber. E pronto, e ele quis convidar toda a gente, e isso nunca aconteceu. Mas quando o filme estava a passar no café, claro que houve alguém que leu no jornal, porque a fotografia que aparecia do filme, que era ele encostado quando estava a tomar banho, apareceu a fotografia a dizer, olha, hoje lá o filme do Orgaleiro na televisão. E as pessoas falavam do filme do Orgaleiro sem saberem que filme era aquele. E estamos então em Vila Nova de Foscoa, às 10h30 da noite, ou 11h30 da noite, no café, o dono do café muda aquilo para o segundo canal, começa o filme, e toda a gente a virar a cara para o lado, a dizer tipo, que puto de filme é este? E mudaram a televisão pouco tempo depois, para outro canal qualquer, porque ninguém estava para ver aquilo na altura, e também acho que não era um filme para se ver ali no café, no sentido em que estava a ser demasiado exposto sem uma explicação às pessoas que lá estavam no café, porque foi mais um motivo de jacota e de toda a gente se rir dele. O que é certo, e para acabar, o que é certo é que o Orgaleiro foi para Foscoa, andou por ali 5 anos, não faço ideia se o João Pedro sabe que ele morreu. Daquilo que me é dado a conhecer e do que me foi dado a conhecer por ele, nunca ninguém lhe passou cartão nenhum. Foi pelo filme, pela experiência que ele teve a fazer o filme e por aquilo que o filme lhe deu e por aquilo que ele deu ao filme que ele não conseguiu suportar. Portanto, quer a gente queira, quer não, intrinsecamente ou não, o filme mexeu com ele de uma maneira tal que lhe deu cabo da vida. Porque ele recebia uma reforma de invalidez por insanidade. E foi muito, para mim, foi muito doloroso ver uma criança com 24 anos morrer para a vida. Ainda bem que regressou a Foscoa, porque as comunidades pequeninas têm essa vantagem. As famílias tomam conta dos seus e Foscoa soube mais ou menos tomar conta dele. Não muito bem. E as pessoas sempre iam dando de comer, ia ali ao café e pagava-se-lhe uma cevada, porque toda a gente tinha a preocupação em não lhe dar café. Podia interferir com a medicação, ficar mais excitado. Se entravas na pastelaria, estava lá o Orgaleiro. Tipo, Telmo, queres comer alguma coisa? Ou seja, a família de berço que lhe faltou e eu não quero nada ser injusta com a família, e volto a dizer que a família acho que não soube lidar com aquilo. Mas pronto, houve alguém que conseguiu, houve algumas pessoas que conseguiram que ele, durante os anos que lá esteve, fosse mais ou menos acarinhado e perceber que, ok, o sonho dele era sempre voltar a Lisboa. É engraçado, ele pedia-me muitas vezes para, tipo, Carla, leva-me a Lisboa. Mas vamos a Lisboa fazer o quê? Telmo, o quê? Vamos a Lisboa fazer o quê? Pá, sabes lá tu, se chegamos lá, diz porque eu quero ir falar com o João Pedro. E sabes lá se chegamos a Lisboa e se o João Pedro, por exemplo, está em Lisboa ou se não está a filmar num sítio qualquer, e será que ele te quer ver? E se tu estás preparado para o ver? Pá, não é melhor... Tomas a medicaçãozita, pá, pões-te fino durante uns tempos. Depois, quando acharmos que estás assim, porreiro, quando tu achares que estás mais calmo, que consegues ir lá e... Mas eu quero ir porque ele dizia-me, de uma forma muito
violenta de força, que era: os gays deram-me tudo. E ele tinha uma necessidade grande, eu acho, de voltar a Lisboa e agradecer a um das pessoas que se cruzaram na vida dele por lhe terem dado a oportunidade que, pelo menos, tinha feito uma coisa na vida que ele se sentiu dignificado. Ao contrário, se calhar, de nós, que andamos a vida inteira a tentar fazer várias coisas para que sejamos reconhecidos por nada, a ele bastou-lhe saber que foi reconhecido por uma coisa, independentemente dessa coisa lhe ter dado cabo da vida. Porque eu acho também, não sei se eu não tenho a certeza se ele teve noção de que foi o filme que lhe fez aquilo, a experiência de ter passado por aquela experiência que lhe fez aquilo. O que é certo é que fez uma coisa que houve muitas pessoas no mundo inteiro que o reconheceram como uma coisa bem feita. E eu acho que há pouca gente que se pode orgulhar disso. De ter feito uma coisa bem feita. E ele fez um filme bem feito. Mas morreu. Morreu sozinho. Foi encontrado morto no sofá, no Orgal, onde ele sempre foi, onde ele dizia que saía de avião. Que ninguém nos chateia agora.